Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aí vai mais um vídeo muito bom aí para vocês, certo? Então, desde já, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para ver se vocês estão recebendo as notificações aí, tá bom, pessoal? Então é isso aí, compartilhem com seus amigos, tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais. Poderia esta nova evidência sobre o Sudário de Turim representar a face precisa do próprio Jesus Cristo? Se você é como eu, você era muito cético em relação a todas essas coisas, porque vamos ser honestos, a maioria das coisas que a Igreja Católica deu ao mundo não foram tão precisas quanto eles querem alegar. Mas quando investiguei isso, descobri coisas tão substanciais que não relatam isso a você. Seria uma grande justiça. Vamos aprofundar em tudo o que você precisa saber sobre as novas evidências que os cientistas descobriram sobre esse Sudário de Turim. Também no final deste vídeo estarei compartilhando talvez um pouco sobre a minha experiência pessoal. E se estiver de acordo com o Jesus que conheci durante os meus 2 anos e meio em coma, onde eu basicamente fui embora. Então fique por aqui até o fim, pois agora uma nova análise do Sudário de Turim, também conhecido como Santo Sudário, afirma ter descoberto evidências de que a crucificação pode ser historicamente precisa, para dizer o mínimo. Um engenheiro da Universidade de Pádua, na Itália, usou tecnologia moderna para reanalisar amostras retiradas do tecido na década de 1970, encontrando pequenas partículas de sangue mostrando sinais de falência de órgãos, trauma, doenças e materiais de radiação, que eram típicos da antiga Jerusalém, também foram descobertos, sugerindo que o Sudário pode ter se originado na região e não na Europa, onde muitos céticos pensam que ele foi criado como uma falsificação medieval. Então todos pensaram que o Sudário de Turim foi inventado, mas essa nova evidência que surgiu provou completamente que eles estavam errados. Está fazendo com que todos reexaminassem, se não a sua fé na Bíblia, suas dúvidas e todas as suas perguntas e preocupações com a crucificação estavam corretas ou não. Especialistas independentes, é claro, eles querem rejeitar descobertas, dizendo que o sangue poderia ter contaminado o pano em qualquer momento no passado, 700 anos, o Sudário da Vidada, na verdade, 14 metros de comprimento, com uma imagem tênue na frente e nas costas de um homem que muitos acreditam ser Jesus. Agora, eu estava cético, fiz parte da multidão que não acredita que o Sudário de Turim poderia ser realmente representar o rosto de Jesus Cristo. Mas então comecei a ler o relatório real e puxei para cima e descobri que todos os resultados experimentais são compatíveis com a hipótese de que o Sudário é uma relíquia de 2.000 anos. Se vocês ainda não sabiam que ele foi descoberto em 1300 na Europa, e claro, muitos céticos independentes pensaram como é conveniente que vocês criem uma mortalha que afirmam que seu Salvador foi encontrado corretamente, muitas pessoas têm duvidado disso, incluindo um ateu, um cineasta chamado David Roth. Mas quando ele decidiu fazer um documentário sobre isso, decidiu encontrar uma explicação prática de como a marca encharcada de sangue de um homem correspondia à descrição de Jesus Cristo manifestada em uma relíquia de pano. É claro que ele estava tentando encontrar evidência para provar que estava errado. Em vez disso, ele estava tão convencido de sua autenticidade que converteu sua vida a Cristo e desde então fez vários documentários, publicou livros sobre o Sudário. Comecei com ateu e depois me tornei agnóstico. Agora sou um cristão porque não consigo entender mais nada que poderia ter produzido essa imagem. O Sudário apresenta uma imagem castanhada de um homem de 1,70 metros de altura, com olhos fundos e feridas em várias partes do seu corpo, que correspondem aos ferimentos sofridos durante a crucificação de Jesus. Rolf, na Inglaterra, no Reino Unido, ofereceu um prêmio de $1 milhão para quem conseguir recriar a imagem de um homem crucificado no Sudário sem mostrar vestígios de tinta ou outros agentes de pesquisa proeminentes na década de 1980. Pareceu desmascarar a ideia de que o Sudário foi usado para envolver o corpo de Jesus, porque os testes o datavam da Idade Média, muito depois da morte de Jesus. No entanto, como foi revelado essa semana, quando esse estudo foi publicado, análises mais recentes usando técnicas modernas de raio-x, mais uma vez colocou a origem do tecido na época de Cristo. Rolf explicou que a pesquisa de 1980 se concentrou em um pequeno canto do Sudário, que havia sido reparado em algum momento entre 1200 e 400, que aconteceu o desgaste. Então, basicamente, o que aconteceu foi que na década de 1980, eles estavam ali pesquisando pano, foi tocado por pessoas na faixa de 1200 a 1400, e seu sangue foi encontrado naquele pano. Então, quando fizemos análise dele na década de 1970, pensamos que estavam errados. Isso não é o pano com que ele foi enterrado. Em vez disso, apenas uma outra pessoa nos anos 1300. Mas isso foi apenas porque essa pessoa nos anos 1300 foi quem manuseou. Veja tudo bom que existe nessa terra, apesar de todas as evidências que mostram que a existência de Deus deixou clara para toda a humanidade, sempre haverá uma reviravolta e uma perversão para nos colocar em dúvida. Rolf até ofereceu a um museu que fez aquela pesquisa em 1980 $1 milhão, que se eles
poderiam reproduzir o sudário Turim? Porque se eles estiverem certos do que foi feito apenas por um grupo de homens, então eles poderiam reproduzi-lo no piscar de olhos, quer dizer, especialmente com a tecnologia que temos hoje, qual mais fácil seria apenas reproduzir essa mortalha falsa. Com certeza eles não foram capazes de fazer isso. Ninguém foi capaz de replicá-la completamente. E aqui é onde fica tão interessante. Foi aí que comecei a mudar de ideia. Então, ao examinar o tórax, o patologista nota uma grande mancha de sangue na área peitoral direita. O relatório da autópsia encontrou, e nessa autópsia foi baseado no sudário da culpa. Um exame minucioso mostra uma variação na intensidade da mancha consistente com a presença de dois tipos de fluido, um deles composto de sangue e outro parecida com água. Quão interessante que há uma evidência distinta de um efeito gravitacional na mancha, com o sangue fluindo para baixo e sem respingos de outras evidências de atividade do projeto esperada no sangue saindo de uma fonte articular funcional. Essa ferida tem todas as características de um tipo de fluxo de sangue de uma cavidade corporal de um órgão como o coração. O plano superior da ferida é um defeito na pele de ovídio, que é uma característica de um trato penetrante produzido por um instrumento perfurante afiado. É aqui que fica tão interessante, a Bíblia deixou claro para nós desde o primeiro dia que um soldado romano perfurou o lado de Jesus para garantir que ele estava morto na cruz antes de removê-lo. A autópsia também identificou 3 linhas retas nas costas da pessoa, o que se alinha com João 21, 12:1, e diz que levaram Jesus e fez o que passaram. Os romanos usaram um chicote com 3 faces de couro, uma bola de chumbo na ponta, com linha reta, e deixou cicatriz e marca de sangue nas costas. O detalhe é simplesmente incrível. Você pode, na verdade, calcular a altura das pessoas que fizeram esse flagelo com essas marcas no pano. Para todo mundo que diz que isso foi inventado, um acidente ou a vida de outra pessoa, estão convidando você a criar a mesma coisa. E claro que ninguém é capaz de fazer isso. Este não foi apenas um estudo religioso divulgado pela igreja, esse foi um estudo revisado por pares cientificamente, pois as partículas reanalisadas mostram a presença de hemoglobina, que é um componente chave do estudo de sangue. Sugere que um pano foi usado em alguém com ferimentos sangrentos em vez de forjados, usando tinta corante e outras técnicas. Vestígios foram encontrados na corrente sanguínea quando uma pessoa sofre ruptura muscular ou algum tipo de trauma. E o que estou prestes a contar aqui nesse vídeo é o que a maioria não concordará com algo que a maioria negará completamente. Mas a verdade é a verdade, quer você aceite ou não. E isso é que queremos realmente transmitir a todos. Sempre pedem a prova de que Deus existe. Mesmo eu estava sentado ao lado de alguém, em um avião, outro dia, e exigindo provas para Deus, eu realmente perguntei a ele, em resposta a uma prova de que há um piloto pilotando esse avião. Ele fez uma pausa, parou por uns momentos e ficou quieto. E eu disse, mostre-me uma prova, quer dizer, não podemos vê-lo direito, não podemos senti-lo, mas confiamos completamente nossas vidas inteiras em suas mãos. Porque as evidências que temos sugerem sua existência. E com certeza a existência do piloto pode não ser exatamente o que você precisa no momento, e você pode não ser exatamente capaz de vê-lo com seus olhos físicos. Mas todas as evidências apontam claramente para a existência dele. O cara com quem estava sentado ao lado no avião, ele comentou que isso fez pensar, e tivemos uma conversa incrível, e esse é o tipo de conversa que eu só quero ter com você agora. Eu quero cair na real com você, fazer uma pergunta. Você não apenas acredita em Deus, mas também você o conhece. Veja, essa é a verdade mais surpreendente, é apenas um monte de falácias religiosas inventadas para se adequar à narrativa de alguém, não é isso? Mas em vez disso, essa é a verdade que o libertará de que Jesus Cristo não veio apenas à Terra para esfregar na sua cara que ele era superior a você, ou que ele era Deus, ou que ele tinha que provar algo para você, ou que ele tinha que lhe mostrar algo. Mas em vez disso, ele desceu como rei que se curvou e serviu-nos e lavou nossos pés e deu sua vida por nós. Ele não era apenas o leão, mas ele era o cordeiro. Ele foi aquele que levou tudo naquela cruz só por você. O amor de Jesus Cristo, que ele levaria cada chicote em suas costas, e cada lança em seu lado, e cada prego em suas mãos. E por mais que as pessoas queiram negar o fato de que isso realmente aconteceu, tanto quanto as pessoas queiram negar o fato de que ele realmente morreu e ressuscitou, tanto quanto as pessoas queiram apenas zombar do cristianismo no mundo de hoje, e se eu lhe dissesse que a verdade não muda só porque as pessoas não aceitam, mas em vez disso, Jesus está batendo na porta do seu coração agora. Não importa o seu passado, não importa o que você pensou, você pode realmente conhecê-lo hoje. E eu compartilho isso porque alguém, há 3 anos, eu deveria morrer. Sofri um acidente onde a parte de trás do meu crânio foi quebrada ao meio. Eu só respirava uma vez a cada 60 segundos. Não tinha esperança. Saí do hospital, falei sobre o ano passado, perguntando se eu tinha escrito o Último Testamento. Mas na semana de 11 de novembro de 2021, Deus me ressuscitou de volta à vida. E eu acordei e fui milagrosamente curado. E recuperei completamente.
Muitas pessoas me perguntam quem eu vi durante o meu coma, muitas pessoas me perguntam sobre Jesus, sobre experiências de quase morte, sobre a vida e a morte. E eu olho para trás e sempre digo, se você o viu, porque eu estou lhe contando, quando você realmente olha nos olhos dele, ele muda tudo. E com toda honestidade, estou convencido de que esse estudar de Turim agora tem evidências mais do que suficientes para chegarmos à conclusão de que foi o próprio pano em que Jesus foi colocado. Seu corpo foi colocado na morte. Esse é um sinal dos tempos em que vivemos hoje, onde a evidência de Deus só vai se tornar cada vez mais clara. Mas aqui está a coisa. Deus não é um manipulador ou controlador. Em vez disso, ele realmente bate na porta do seu coração. Isso é porque milhões de pessoas nessa terra acreditam nele, milhões de pessoas nessa terra o negam. E isso é por isso que ele tem certeza de que quer salvar todos que quiser para ajudar as pessoas. Ele quer que as pessoas cheguem à verdade, mas ele não vai forçar, porque ele deixa as pessoas pensarem por si mesmas, porque esse é o amor verdadeiro. Esse é o tipo de amor que eu não correntei minha esposa no corredor quando casei com ela. Em vez disso, é um voto onde ela tem a escolha de dizer sim, e esse é o mesmo tipo de relacionamento que eu digo a vocês. E estou lhe fazendo o sudário. Pode ser, ele na verdade é real. E talvez tenha feito tudo por você. E você pode conhecê-lo hoje. E você pode, não precisa apenas ser a imagem representada em um pano, mas ele pode ser a imagem representada em seu coração. De fato, você pode até vê-lo com seus próprios olhos hoje. Se você olhar nos olhos dele, você pode ver o amor que ele sempre queimou por você. Você verá a fé que ele sempre teve por você. Você verá que mesmo que ele tivesse, ele faria tudo isso 1 milhão de vezes se pudesse ter você. Mas a boa notícia é que ele não precisa morrer naquela cruz novamente. Ele não precisa ser crucificado novamente, porque o preço está totalmente pago. E nem você tem que continuar tentando viver e sobreviver sozinho. Mas em vez disso, você pode simplesmente aceitar o dom gratuito que Jesus Cristo pagou a vida por você. Eu sei que você está pensando, Gabe, eu sou um cristão, Gabe, eu tenho isso antes. Já fiz parte disso. Porque se eu lhe dissesse que você pode conhecê-lo hoje mais do que nunca, a fé é uma escolha. Apenas diga sim a ele hoje. Você não precisa passar por outro cara. Você nem precisa que eu conheça. Você pode conhecê-lo por si mesmo. Feche a porta do seu armário, procure o quarto e procure hoje.